Dois nomes grandes da cultura brasileira, o ator Wagner Moura e o escritor Milton Atum, falam da sua arte e das preocupações políticas com o Brasil. Neste ensaio geral em que olhamos o cartaz do Festival ao Largo e as duas novas exposições do pavilhão Julião Sarmento. O conhecido ator brasileiro Wagner Moura está até domingo no palco do Grande Auditório do Centro Cultural de Belém. Ele é o protagonista da peça Um Julgamento, depois do Inimigo do Povo, escrita a partir da obra do dramaturgo Henrik Ibsen. A adaptação é da dramaturga e cineasta Christiane Jatahy, que trabalhou com Wagner Moura numa peça onde o público vai participar ativamente da história. Não me interessava trazer respostas com esse texto, me interessava muito mais trazer as perguntas que esse texto pode levar e me interessava muito escutar como é que o público hoje, no sentido do público representando a sociedade, a polis, dialoga, escuta e reage a esse texto de uma maneira muito visionária. Já estão no texto do Ibsen e eu acho que nós dois e mais o Lucas Paraíso, que somos as pessoas que escrevemos esse texto juntos, eu acho que a gente trouxe isso de uma maneira ainda mais colada com a realidade que a gente vive. E aí surgiu a ideia desse tribunal, um tribunal que não é um tribunal no seu sentido preciso da palavra, porque não tem advogados, não tem juízes, é um tribunal público em que as próprias pessoas se defendem. Um pouco um tribunal como a gente muitas vezes vive hoje em dia nas redes sociais e na própria relação social, em que todo mundo vira juiz, tem direito a dizer o que está certo e o que está errado. Então a gente decidiu que, na verdade, era um tribunal no espaço do teatro. E a cada noite, de fato, 11 espectadores vão decidir se Thomas Stockmann é ou não é um inimigo do povo. Thomas Stockmann não é um homem sem defeitos. Ninguém é. Ele também não é um herói. Heróis perfeitos não existem. Agora, uma coisa que eu nunca fiz, e que você sabe que eu nunca fiz, foi agir contra a minha cidade e nem contra as pessoas que moram lá. Isso eu nunca fiz. Um julgamento conta a história de Thomas Stockmann, um médico de uma estância balnear de uma pequena cidade cuja economia depende do turismo termal e que descobre que a água está contaminada. Ao divulgar a sua descoberta, surge o confronto entre o dever moral e os interesses económicos. Ele é decretado inimigo do povo. Eu queria muito fazer a peça, porque eu sempre fui muito louco por essa peça do Ibsen. Sobretudo a discussão sobre a verdade, a importância da verdade. Cada ano que passava eu achava que era mais importante com a questão do avanço das tecnologias e fake news e essa onda toda. E achei bonito, também a gente, na perspectiva de hoje, chamar as pessoas a decidirem, a pensarem sobre a gente está fazendo a pergunta e as pessoas respondem quando elas votam. E falando em votos, perguntámos a Wagner Moura o que teme que aconteça nas eleições presidenciais de outubro no Brasil. Que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Família dele, né? Que a família dele, que Flávio Bolsonaro, ganhe a eleição. Seria uma tragédia para o país. É perigoso. Acho que eu estou preparado, a gente tem que se mobilizar, todos nós, para a sociedade civil brasileira, nós nos mobilizarmos para Lula ganhar essa eleição de novo. Porque a perspectiva desses caras ganharem, sobretudo com os americanos trabalhando para que eles ganhem, a minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra. Wagner Moura é um ator com trabalho destacado no cinema, mas confessa que o palco é onde gosta de estar. Eu me considero um ator de teatro, porque eu comecei a trabalhar como ator numa época, em Salvador, nos anos 90, que atores de Salvador, a única coisa que eles podiam fazer era teatro. Estava muito longe do eixo de Rio de Janeiro, São Paulo, havia muito ainda preconceito com a forma com que os nordestinos falavam. Um ator nordestino, quando ia fazer uma novela, era sempre relegado a um papel periférico. Havia muitas leis de incentivo à cultura na Bahia nessa época, e sobretudo ao teatro. Tinha uma ebulição muito potente. E eu sou fruto desse movimento. O teatro é um compromisso muito importante para mim, muito sagrado. Então, fazer teatro é um negócio... Como eu tenho a oportunidade de fazer filmes e fazer televisão, o teatro para mim é um lugar que eu só faço quando aquilo for uma coisa que me mobilize muito. Mas antes do palco, Wagner Moura formou-se em jornalismo. O ator destaca por isso a importância do compromisso com a verdade. A primeira frase da peça é uma frase que eu vou dizer, porque eu mesmo digo isso muitas vezes, e eu acho que foi eu mesmo que escrevi essa frase, a verdade acabou. E isso me assusta. Talvez essa tenha sido a coisa que mais me dado mais vontade de fazer essa peça, é discutir esse aspecto da pós-verdade. A ideia de que
os fatos não importam mais. De novo, voltar a falar sobre polarização política, eu me lembro uma época em que a direita e a esquerda, a gente brigava, discutia, mas a gente estava vendo a mesma coisa. Hoje a gente não vê as mesmas coisas, o que dificulta com que a gente consiga se comunicar. E eu acho que o trabalho do jornalista é fundamental no momento em que as pessoas se informam pelas redes sociais. Eu estudei jornalismo e é um lugar onde pessoas estudaram para ouvir os dois lados. É uma coisa que é fundamental ainda. Tem responsabilidade. Responsabilidade com a verdade. O ator Wagner Moura protagoniza a peça Um Julgamento em Cena até domingo no Centro Cultural de Belém. Também sobre o Brasil fala-nos o escritor Milton Atum, que lançou em Portugal Pontos de Fuga, um livro de uma trilogia onde retrata o Brasil da ditadura que ele próprio viveu. É uma geração, que a minha geração, que viveu dos 12 anos aos 32 anos sob uma ditadura, sob um governo autoritário. Então, essa trilogia, cujo título é O Lugar Mais Sombrio, os dois primeiros volumes, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, são romances de formação. É um grupo de jovens, primeiro em Brasília, no final dos anos 60, até 1971, e depois toda a década de 70 em São Paulo, em que eles já são adultos, estudam na universidade, enfim. É a formação moral, sentimental, política, intelectual desse grupo de personagens. E eu vivenciei isso, Eu saí de Manaus muito jovem, com 15 anos de idade, fui morar sozinho em Brasília. No centro da ação está a história de Martim. Ele é um solitário, como diz um poema na epígrafe do poeta sírio Adonis, a solidão é a tinta da viagem. Mas o drama dele, o drama moral dele, não é a política, é a separação da mãe. E essa mãe desaparece. E ela só volta no terceiro volume, com o livro dela. Um livro que se chama Dança de Enganos. E depois tem a história do pai, que é uma história do autoritarismo brasileiro, que acabou no governo anterior. Tal como o ator Wagner Moura, também Milton Atum está preocupado com o destino do Brasil. A minha grande preocupação é pela garantia do regime democrático. Porque nós já passamos por um período autoritário. A minha geração passamos no governo anterior durante 4 anos, foi um pesadelo em relação ao meio ambiente, em relação aos direitos humanos, em relação a tudo. E agora nós temos que lutar pela democracia. Eu acho que o único projeto da extrema-direita no Brasil, e eu acho que no mundo, é a destruição. Então, eu acho que agora é o momento, não do silêncio, mas da voz ativa em defesa da democracia. Milton Atum, o escritor que continua a escrever à mão. Foi do lápis que saíram Pontos de Fuga ou Dois Irmãos, já editados em Portugal pela Companhia das Letras. Passou um ano e o pavilhão Julião Sarmento recebeu 100 mil visitantes. Agora, este equipamento cultural que guarda em Belém o acervo do artista plástico tem 2 novas exposições, aqui apresentadas pela curadora Isabel Carlos. Era uma vez na América, é a segunda grande exposição de longa duração, que fica um ano. É uma coletiva praticamente só com obras da coleção do Julião Sarmento, em torno desta ideia da América. É também um enfoque nos artistas americanos da coleção, que são bastantes, mas sobretudo nesta ideia do mito da América e de como a América foi também, após a Segunda Guerra Mundial, um eldorado para a arte contemporânea. E a segunda exposição é da Fariba Ajamadi, Conversa de Corvos. A Fariba tem uma obra na coleção e foi a partir dessa obra que se desenvolveu toda a exposição da Fariba, que nasceu no Irão, mas vive desde o final dos anos 80 em Los Angeles. E é uma exposição que faz uma ponte, de algum modo, entre a cultura iraniana e a cultura portuguesa, e nomeadamente os corvos, porque tem uma simbologia muito especial no Irão, e claro que Lisboa tem na sua heráldica os corvos que transportaram São Vicente até Lisboa. As exposições abrem este sábado com a entrada gratuita a partir das 5 da tarde. No ensaio geral, temos agora as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Hoje
3 de Maio, de Patrícia Portela, é uma referência dos livros para este verão. Trata-se de uma obra fundamental que merece uma especial atenção. A dedicatória é significativa aos que resistem, sobretudo quando parece inglório. Goya pinta o que não pode ser presenciado por outro. Pede-nos para sermos testemunhas da nossa própria escuridão. Goya provoca o desvio do nosso olhar de tal maneira que muitas das suas gravuras de os desastres de guerra estiveram escondidas durante décadas em armazéns, em casas de amigos, longe da exposição pública, longe de qualquer parede de um palácio real. Goya foi um fósforo na escuridão. O pintor equilibra o dia 3 de maio de 1808 num lugar-tempo, num lugar-possibilidade e coloca-nos a habitar esta praça e a estender o exato momento em que se pode disparar e se pode já ter disparado, mas ainda não se disparou. E pede a hesitação ténue deste momento sem respiração para se repetir em permanência até mudar o curso da história. Mário Cláudio publica na Dom Quixote Pôr do Sol com Leão Deitado. Em 3 ritmos nós encontramos o centro da criação narrativa. Um relato pessoal sobre uma perda e sobre a complexidade da relação humana. Um episódio africano de um leão capturado em Moçambique que viaja até à cidade do Porto para uma exposição e um esquecimento. E, por fim, a recordação de António Nobre, em que o poeta de Só partilha connosco o íntimo da sua personalidade e das suas angústias e deixa-se retratar por Columbano como uma legitimação da envergadura literária. Praticamente não lia. Escrevia o mínimo porque desejava saborear as dádivas mais elementares, o raio de sol que me aquecia, o pulso, o zumbido do moscardo que entrava pela janela aberta, a vida misturada com a verdadeira literatura. Mário Lúcio traz-nos de Cabo Verde uma reflexão essencial sobre a insanidade, a cleptocracia, o abuso do poder. Os exemplos são variados e as mulheres cansam-se do afrocalipse, vivido há décadas, e ajudam a mudar a história. E vem à baila uma linguagem inventiva, belíssima, num livro poético, irónico, cheio de humor e realismo. As responsabilidades das desgraças não são apenas dos outros, são próprias e partilhadas. Há que olhar de frente para a realidade. Nos 50 anos da independência das antigas colónias portuguesas, há que compreender o que está em causa. Ser melhor obriga a pensar, a recusar a indiferença. No chão da República, um arco-íris constelado de bolas de berlinde, incrustadas no asfalto, embelezava o local onde em tempos sangue, incêndios, dilúvios e terremotos perfilavam em extremucho. Começou hoje com Beethoven e Mozart, o Festival ao Largo. Este ano, e devido às obras no Teatro Nacional de São Carlos, o evento mudou-se de armas e bagagens para a Praça do Centro Cultural de Belém. É lá que vai poder ver espetáculos de dança com a Companhia Nacional de Bailado e os estúdios Vítor Corden e ópera, explica o maestro Pedro Amaral. Uma ópera de Mozart, Così fan tutte, uma das últimas obras de Mozart, e depois construímos o festival como, digamos, uma homenagem a Mozart e os seus herdeiros. O herdeiro mais direto é Rossini, de que vamos fazer o Barbeiro de Sevilha, e um herdeiro indireto de Mozart, Puccini, com a sua única ópera cómica, Gianni Schicchi. Toda a programação do Festival ao Largo tem entrada gratuita e decorre até 25 de julho. O cartaz do ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira, está fechado há mais de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.